cada agrupamento escolar, tendo em conta a realidade específica de cada território, as necessidades específicas de cada aluno e, portanto, não é uma forma de reeditar passagens administrativas que presumo que não beneficiou, que dá com oportunidades efetivas, a que ninguém fica para trás, a que ninguém fica retido comprometendo a sua evolução, mas que efetivamente não desistimos de fazer aquilo que nos compete, que é ajudar, não é uma medida para o facilitismo na escola. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio. Isto acabei por não perceber bem. Não é uma medida de facilitismo, não há passagens administrativas, mas depois alunos... Bom, então, no fundo a questão é esta. Um aluno chegou ao fim do ano, não sabe, passa ou não passa. Fazer tudo para que ele saiba está correto, mas se depois no fim não sabe, de modo a poder passar para as matérias seguintes do ano seguinte, obviamente não pode passar, porque isso é em prejuízo do próprio aluno. E, portanto, a pergunta clara que eu faço é: os alunos que não sabem vão reprovar, ou em Portugal até aos 14 anos ninguém vai reprovar? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor. Sr. Deputado Rui Rio, aquilo que todas as recomendações indicam é que a retenção não favorece a multiplicação da retenção. E, portanto, aquilo que se prevê é que em cada ciclo não haja, dentro do ciclo de retenção, haja oportunidade de continuação do estudo, haja a oportunidade de ter as medidas de acompanhamento pedagógico e de promoção do sucesso educativo, para que possamos chegar ao fim do ciclo sem que haja, com todos... Eu peço aos Srs. Deputados para deixarem o Sr. Primeiro-Ministro responder, porque da mesma maneira que o Sr. Deputado não foi interrompido, peço para agora não interromperem a resposta. E isso significa simplesmente uma coisa, é que nós não nos limitamos a chumbar e a desistir desse aluno para poder prosseguir com sucesso o seu percurso educativo. Muito obrigado. Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Sr. Primeiro-Ministro, a minha visão é exatamente o contrário. Se o aluno não sabe e, apesar de não saber, continua sempre a passar, aí é que eu desisto do aluno. Aí é que eu deixo ficar entregue à sua sorte. Aí é que ele fica entregue à sua sorte, ou seja, sabe ou não saber, não conseguiu, mas passa na mesma e vai a caminho de quê? Isso é que eu não percebo. Vai a caminho depois dos 14 anos, vai para os 15, 16, 17 e já vem sem conhecimentos de base, não tem futuro académico de certeza. E, portanto, pode não se chamar passagem administrativa, pode-se dar um nome mais sofisticado, mas na prática corresponde àquilo que são as passagens administrativas, ou seja, se não sabe, passa, e se sabe, passa também. E, portanto,
Isto é desrespeitar até aos 14 anos de idade. Temos aqui uma visão contrária e olhe que esta é mesmo estruturalmente diferente. Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. De que a coisa mais perigosa na vida política é quando nós pensamos politicamente com base no senso comum e não com base na melhor informação. E sendo esta uma mudança estruturalmente diferente, eu convido o Sr. Deputado para promovermos um debate temático exclusivamente sobre esta matéria, sobre os efeitos da repetição no benefício do sucesso escolar dos alunos e todas as recomendações da OCDE sobre esta matéria. Depois de Vossa Excelência estar devidamente informado, voltamos então à conversa sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Neste período de pedido de esclarecimento, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por intermédio da Sra. Deputada Catarina Martins. Por favor. Seguramente as questões da função pública e do Orçamento de Estado ficam para outras conversas. Vamos então às questões agora. O Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar, e bem, o aumento do salário. E é importante que esse aumento seja feito. Eu registro que há muitas vezes dito neste Parlamento e pelo Sr. Primeiro-Ministro também a ideia de que as questões laborais serão sempre decididas na concertação social. Ora, a concertação social não é a Câmara Alta do Parlamento e o Governo têm responsabilidades claras. Também me lembro como foi o debate há 4 anos, quando se decidiu que o salário mínimo nacional teria de aumentar pelo menos 5% ao ano, e lembro como a direita dizia que vinha ao diabo. Agora já não fala de diabo, diz que pode haver um certo de puxar pelos salários que se puxa pela economia. Economia, e é por isso tão importante a decisão de aumentar o salário mínimo nacional independente de 50 euros já em janeiro, que aliás puxaria pelos salários nos mais variados setores. E devo dizer que acho é que 635 euros é muito pouco, porque não chega sequer para pagar a renda de casa em boa parte das cidades deste país. 635 euros é tão pouco que uma mãe que trabalha a tempo inteiro pelo salário mínimo nacional e que tenha um filho já fica abaixo do limiar da pobreza se não tiver apoios sociais. Estamos a falar de um salário mínimo nacional que não tira aos trabalhadores da pobreza, mesmo com este aumento. Usar aqui a palavra privilégio é absolutamente descabido. O que nós precisamos sim é de valorizar os salários e muito mais o salário mínimo nacional e todos os outros. E, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar também dos outros salários. Porque eu ouvi aqui dizer que espera que haja um acordo, aliás, no programa de governo também o disse, que haja um acordo amplo na concertação social para uma economia mais qualificada e para a valorização dos salários. De acordo, mas vamos ficar à espera de um acordo da concertação social? Se no salário mínimo nacional sabemos que ficar à espera da concertação social é dar o poder de veto aos patrões para manterem o salário mínimo tão baixo, então, para valorizar os salários médios, acreditamos que vai ser possível fazê-lo sem mudanças na legislação? Podemos nós acreditar que é a concertação social que vai permitir a conciliação da vida familiar num país onde se trabalha cada vez mais horas e sempre
sempre com salários tão baixos, do mais baixos da Europa. E a pergunta que lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é se o Governo não compreende que... Senhora Deputada Catarina Martins. Responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. A ver, nós temos tido sempre o mesmo princípio. Ficar dependentes da concertação social, não. Ignorar a concertação social, nunca. Desejavelmente deve haver diálogo social na empresa, deve haver negociação coletiva em cada setor, deve haver concertação social. É importante dinamizar a contratação coletiva de forma a que possa haver uma melhor evolução salarial ajustada à realidade de cada setor. Porque quando temos que fixar o salário mínimo nacional de uma forma transversal a todos os setores, efetivamente, nós não vamos tão longe quanto poderíamos ir em muitos setores e, porventura, podemos estar a ir ao limite de setores como, por exemplo, o vestuário ou o calçado, onde em muitas empresas deste objetivo já pode criar algumas dificuldades. Ora, o sucesso da política que temos vindo a prosseguir continuadamente desde novembro de 2015 tem precisamente assentado na virtualidade de rendimentos e confiança para o investimento se terem reforçado mutuamente. E é essa trajetória de reforço mútuo da confiança que devemos prosseguir. Portanto, nós não consideramos que ficamos à espera. Nós consideramos que estamos a trabalhar para obter um resultado que é desejável e que é absolutamente vital. É óbvio que a própria subida do salário mínimo pressiona muito a subida dos restantes níveis. E temos que ir mais longe, em particular, relativamente aos jovens com qualificação, sejam licenciados, sejam formação de teste, sejam formação certificada, porque esse é o preço que é fundamental nós pagarmos para as próprias empresas poderem melhorar a sua produtividade. Porque se há um mecanismo mais eficaz de transferência do conhecimento para as empresas, é mesmo a criação de postos de trabalho. E o emprego de pessoas mais qualificadas. É esse esforço que temos de fazer e contamos com os parceiros sociais para podermos fazer. Conciliação da vida familiar, seja o combate à precariedade, seja a valorização salarial. E é aqui que está o problema. E o Bloco de Esquerda apresenta soluções concretas. Apresentámos já, como sabe, o fim. Mas queremos ir mais longe, precisamente para alcançarmos os objetivos que o Governo enuncia. Para não sermos reféns dos patrões e para podermos valorizar as profissões. Para que o referencial sobre as qualificações que proteja os mais jovens seja realidade, então precisamos de uma contratação coletiva que seja a sério. E para a contratação coletiva ser a sério, os patrões não podem fazer caducar unilateralmente os contratos e temos de ter o princípio do que o Governo fala, possa sequer existir. Caso contrário, vai ser letra morta. Em segundo lugar, precisamos, sim, de conciliar a vida familiar. Noturno. E não há conciliação sem olharmos para esta realidade. E para isso é preciso três coisas muito claramente. Limitar o trabalho de férias, seja no descanso e na reforma. Finalmente, precisamos sim de uma economia mais produtiva, claro que precisamos, e em que as gerações... E para isso a experiência internacional diz-nos qual é o caminho. 35 horas de trabalho. 35 horas de trabalho é aquilo que valorizar e é o que permite aumentar a produtividade e aumentar também o emprego das gerações mais jovens. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria
Outro tema ainda para lá do trabalho são a situação das escolas. Acho muito bem que se debata a educação toda e o Bloco de Esquerda quer fazer, mas podíamos responder já à urgência das escolas que estão a fechar mais cedo, que têm bibliotecas ou laboratórios fechados, aquelas escolas que estão a dizer a crianças com necessidades educativas especiais, crianças com deficiência, para ficarem em casa ou que não podem estar em fazer. Faltam mais de 3.000 assistentes operacionais e 1.000 assistentes técnicos na escola. O que é que o Governo vai fazer já para não perder? Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos de acordo de congelar a negociação coletiva, o diálogo social ou a concertação social. São 3 instâncias que são uma maior dinamização da contratação coletiva. Agora não vale a pena criarmos mitos. Os mesmos patrões que podem bloquear a concertação social são exatamente os mesmos que podem bloquear a contratação coletiva, mesmo que nunca tocassem as convenções coletivas. Portanto, nós temos, efetivamente, é que criar de uma vez por todas no nosso país um espírito de compromisso, de diálogo, de negociação e de concertação para benefício do conjunto do nosso país e modernização do país. E em que o Estado tem também um papel, e é por isso que a concertação, porque o Estado não intervém na negociação, não intervém no diálogo social, mas intervém designadamente na definição das políticas públicas. São importantes as políticas públicas que o Estado pode adotar, designadamente em matéria de incentivos ao investimento, à criação de creches, à criação de bons redes de transportes públicos, de forma a contribuir para que, simultaneamente, haja uma melhoria, que haja também uma melhor condição de vida para todos aqueles que trabalham e vivem do seu salário. Relativamente à situação nas escolas, como sabe, na última legislatura, nação que não é seguramente alheio à situação que se está neste momento, que se tem vindo a viver neste início de ano letivo, no âmbito do processo de descentralização. Aquilo que nós temos feito é autorizado não só as contratações, como agilizado o regime de substituições, tendo em conta que há um nível muitíssimo elevado de baixas ou de outras formas de absentismo ao nível dos assistentes operacionais nas escolas. E, portanto, temos criado as condições para agilizar as respostas que são necessárias dar para estes anos. Diminuímos também significativamente o rácio do número de alunos de número de funcionários por funcionário para 26 alunos e foi reduzido para 22,6. E aumentámos também, em especial nas circunstâncias especiais, tendo aumentado precisamente no pré-escolar o número de assistentes operacionais. Muito obrigado. Obrigado, Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na contratação coletiva, para ela poder existir, o Estado define as regras de contratação coletiva. Está quase tudo por fazer. Em relação às escolas, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria sugerir-lhe algumas medidas imediatas. Nós achamos que é preciso rever os rácios, porque uma escola que tem muitos polos é diferente de uma escola que é só num edifício, uma escola que tem laboratórios é diferente de uma escola que não tem, uma escola com ginásios no pré-escolar.
Mas, Sr. Primeiro-Ministro, neste momento, há escolas que não estão a abrir os concursos para os assistentes operacionais de reforma. Já mais de 400 pediram a reforma este ano. 5.000 pediram a reforma nos últimos 9 anos, mas só este ano foram 400. E, portanto, ter posto 4.000 não chega. Estamos na mesma em perda e precisamos de contratar estes auxiliares. A creche do Governo ficar à espera das autarquias para resolver o problema dos trabalhadores, dos funcionários que faltam nas escolas. Passar a batata quente para as autarquias tem 2 problemas. O primeiro é que não há nenhuma garantia que as autarquias sejam capazes de resolver o problema e, aliás, a falta de funcionários na escola só mostra, como o Bloco de Esquerda sempre disse, que o processo de descentralização é um erro. Mas, em segundo lugar, é que enquanto passa a batata quente entre o Governo e as autarquias, há alunos na escola para quem o primeiro período está a acabar e não tiveram aulas em condições. E isso não pode ser. Tivemos esta conversa no início do último ano. Letivo. Voltamos a repeti-la agora em piores para concluir, condições, Sra. Deputada, porque, entretanto, faz favor. o problema... Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Portaria 2017 já procura modelar os rácios em função das necessidades diversas de cada escola. Mas a melhor demonstração de como é absolutamente vital a descentralização nesta área foi precisamente a descrição que a Sra. Deputada fez. Porque ninguém melhor do que uma autarquia, que um município, pode medir em concreto necessidades específicas daquele território, daquela população, da composição da comunidade educativa. Ninguém melhor do que o município efetivas de cada uma das escolas. E é por isso que tudo aquilo que disse, estando inteiramente de acordo com os seus pressupostos, estou radicalmente em desacordo quanto à conclusão, porque os seus pressupostos só podem levar a uma conclusão. A descentralização é mesmo a melhor forma de enfrentar e resolver com qualidade e eficiência a gestão. Fim. Regressando ao início da sua pergunta. É verdade, ainda estamos aquém do desejável em matéria de contratação coletiva. É verdade que ainda não atingimos os números de trabalhadores abrangidos que existia antes da crise. Mas a verdade também é que ao longo dos próximos 4 anos, porque se assim for, não só recuperamos, como superaremos com convenções coletivas atualizadas uma regulação harmoniosa das relações de trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao pedido de esclarecimento seguinte do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. À questão dos salários e consideramos mesmo que a valorização salarial dos trabalhadores portugueses é o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das pessoas e das carreiras, com um aumento significativo de convergência progressiva com a média salarial da zona euro. A situação nacional e o futuro do país colocam essa necessidade
tal como uma política capaz de garantir o pleno emprego e a sua estabilidade comportável pela economia portuguesa e seria um estímulo à sua modernização. A proposta do Governo é manifesta que vamos ficar ainda mais distantes, em dinheiro, do salário mínimo dos nossos principais objetivos que se anunciam, nomeadamente para erradicar a pobreza de quem trabalha, quer em matéria de valorização do salário mínimo nacional, mas também para criar as condições visando a valorização dos salários e a criação do emprego. A dinamização da contratação coletiva, que aqui esteve presente, começar com a revogação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente da caducidade da contratação coletiva. É que, Sr. Primeiro-Ministro, não dá a cara com a careta quando, há pouco tempo, o Governo admitiu, fez aprovar a lei da caducidade dos contratos e, simultaneamente, venha, passado 2 meses, dizer que, sim, senhora, vamos valorizar a contratação coletiva. Mas, a propósito, já que falamos em política de rendimentos, hoje ficamos a conhecer o valor da inflação de outubro. A manter-se a lei atual sobre a atualização das reformas, que o Governo não quer alterar, o aumento previsível será para as reformas mínimas de 0,8%. Uma reforma de 400 euros teria apenas um aumento de 3 euros. É preciso alterar a lei e valorizar de forma mais substancial as reformas e as pensões se queremos, de facto, combater a pobreza em Portugal. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Primeiro, estamos inteiramente de acordo com o objetivo da melhoria geral dos salários. E por isso insistimos. O aumento do salário mínimo nacional, a valorização clara do vencimento de entrada de todos os jovens qualificados, sejam licenciados, tenham frequentado os testes, tenham uma certificação profissional. Em terceiro lugar, haver um acordo geral sobre a política de rendimentos que possa permitir uma valorização geral dos salários ao longo de toda a legislatura. Estamos de acordo com este objetivo. E é um objetivo que tem que estar ancorado, efetivamente, naquilo que é a sustentabilidade económica do país e das nossas empresas. Nós provámos na última legislatura que era possível simultaneamente aumentar o rendimento e dar confiança aos agentes económicos para investir em melhor emprego e a poder haver uma melhoria de cerca de 9% no vencimento salarial médio, além de um aumento de 20% no salário mínimo. Ora, o que nos propomos nesta legislatura é ir mais longe do que fomos na legislatura anterior. Na legislatura anterior ficámos perto dos 20% de aumento do salário mínimo. O que nos propomos agora é um aumento de 25% do salário mínimo. O Sr. Deputado poderá dizer que fica aquém, o Sr. Deputado Rui Rio dirá que é além. Nós parece-nos que é aquele que é razoável naquilo que é possível prever na evolução do crescimento económico ao longo desta legislatura e aquilo que é o objetivo pelo qual nos vamos bater. E há algo que é indiscutível. É mais do que fizemos na legislatura anterior. E que conseguiremos, efetivamente, atingir um conjunto muito importante de agregados familiares para quem hoje ainda, abaixo dos 750 euros, se encontram em situação de pobreza. Tive a oportunidade de o referir. É o caso de um casal onde só um trabalha a 100%. É o caso de uma família monoparental onde haja uma criança. É o caso de um casal onde cada um trabalha só 67%. Porque aquilo que nós hoje sabemos é que o fator mais decisivo para combater a pobreza do trabalho já não está sequer na variável do salário mínimo nacional, mas no tempo
de trabalho de cada um, ou seja, na intensidade no combate à precariedade. E esse combate à precariedade é absolutamente decisivo, porque está nos 600 euros hoje, com um limiar de pobreza nos 467. E estão em situação de pobreza não é por causa do valor do salário mínimo nacional, é porque não têm emprego estável ao longo de todo a segurança social. Nós vamos ter pelo terceiro ano consecutivo aumentos reais das pensões para a generalidade dos pensionistas. Mas para combater a pobreza entre os idosos, o compromisso que temos no nosso programa do Governo é elevar o complemento social para idosos, solidário para idosos, até ao limiar de pobreza, para garantir que nenhum idoso, independentemente do valor da sua pensão, fique aquém do limiar de pobreza até ao final da legislatura. Este é o objetivo que nos propomos e é neste objetivo que temos nos concentrado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, só uma parte. A definição de um salário justo nunca pode ser medida entre a bitola deste partido para aquele partido, mas sim em função dos interesses e da razão que assiste ao trabalhador. Esta deve ser a medida e não tanto. Mas uma segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro. A situação atual dos serviços públicos é inseparável dos problemas com que se debatem os seus profissionais, seja na saúde, na educação, na justiça, seja nas forças de segurança e, diria, são muito sérias. Que este Governo tem de ter em conta. Não empurrem mais com a barriga. Respondam, ouçam estes profissionais e procurem soluções, tendo em conta a dimensão do problema. Mas voltaremos à questão, por falta de tempo, obviamente, e assim a primeira pergunta que lhe queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com a situação, que já aqui foi referida, dos serviços públicos de saúde, com os problemas que subsistem em resultado do insuficiente investimento, nomeadamente para a contratação de profissionais. Há muito que vimos colocando esta preocupação. Falta de milhares de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e técnicos. A transferência de serviços e encerramentos não se resolvem com um processo de concentração de serviços, por vezes em unidades que ficam a dezenas de quilómetros de distância. O caso de encerramento da urgência e da pediatria do Gracia e da Horta é um exemplo inaceitável que pode ter consequências nefastas para a vida das crianças. Serviço onde uma parte de profissionais estão esgotados de tanto trabalho para tão poucos profissionais. Ainda a semana passada visitei o IPO e foi-nos dito que faltam 300 profissionais. Profissionais que se empenham e se esforçam e que o esforço que enfrentam depois é confrontado com a desvalorização profissional e salarial. A pergunta que lhe quero fazer é: para quando a solução destes problemas? É que, Sr. Primeiro-Ministro, não fazer nada significa o tempo, significa o fim do SNS a prazo. Por último, cerca de 2 meses depois da abertura de manifestações de auxiliares da ação educativa, de pais, de alunos, fartos de esperar que o Ministério da Educação coloque nas escolas os trabalhadores necessários ao seu normal funcionamento. Serviços que não abrem por falta de auxiliares. Vigilância que não se faz nos recreios. Crianças com necessidades educativas especiais que ficam em casa porque em algumas escolas não existem auxiliares
para as acompanhar. É pública a denúncia da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública de que faltarão mais de 5.000 auxiliares e da ação educativa nas escolas públicas.